E aí, povo, sejam bem-vindos a essa live de hoje. E agora nós vamos falar aí sobre a notícia da semana, que na realidade já falamos semana passada e a situação vem se estendendo. E o que é? É esse papo da Unity aqui com o negócio da cobrança por instalação, né? Eles resolveram mudar o modelo de cobrança deles, que antes era uma questão de tu pagar a licença e também tinha uma questão da porcentagem das vendas do jogo. E eles disseram assim, não, agora, a partir de 2024, nós vamos ter um modelo diferente de cobrança, que vai ser um modelo que jogos acima de X de dinheiro e acima de um X de instalações, a gente vai cobrar 20 centavos por instalação. Aí eles tinham uma tabela lá, uma tabelinha do Pix. Até tinha a piada do Pacu da Unity, né? Não sei se vocês viram, mas eles tinham uma tabelinha do Pix, pra tanto, tamanho tanto, com a licença tal, você vai pagar isso, não sei o quê. Todo mundo odiou isso, porque todo mundo odiou a insegurança, né, de tu não saber quanto é que tu vai pagar, porque é baseado no número de instalações, então se tu pode ter vendido o jogo, mas o usuário tem instalado em vários dispositivos diferentes, instalado, desinstalado, a pessoa não tinha certeza se, por exemplo, a pirataria do jogo iria contar para uma instalação, para o sistema deles que conta a instalação. E eles disseram que, tipo, não, esses problemas todos a gente vai resolver, a gente vai dar um jeito de normalizar, a gente vai saber certinho e a gente vai te mandar a conta certa e não vai ter problema. Eles disseram que a maioria dos desenvolvedores não seriam afetados, por isso a maioria dos desenvolvedores médios, né, pequenos, médios, não seriam afetados. Mas nós olhamos, e tem um vídeo passado sobre isso, né, na live passada, o vídeo já saiu no canal e eu vou fazer esse aqui sair mais rápido também. Que muita gente explicou pra eles como isso ia foder o modelo de negócio deles, como isso era péssimo. Todo mundo odiou, ninguém gostou. Eles deram a impressão de que iam recuar, mas na realidade nós acabamos de entrar no blog aqui, já é dia 21 de setembro, não mudaram ainda. Desenvolvimentos novos que eu tenho sobre essa história, e eu tenho que eu ouvi pessoas falando, ouvi desenvolvedores falando, tá? Tem uma coisa que se chama Iron Source, uma coisa. Ele é uma empresa que serve propagandas em dispositivos móveis, tá? E essa empresa, Iron Source, eles fizeram eu não sei se a Unity comprou eles, versus o contrário, mas eles fizeram uma merger, né? Como é que é? Uma fusão, tá? E algumas pessoas, na época que eles anunciaram isso, e daí depois, posteriormente, analisando a situação, perceberam que uma das cláusulas lá dessa nova política de cobrar por instalação da Unity era que se o seu jogo... e eu vou voltar um pouco, vamos voltar um pouco. Jogos free-to-play foi uma coisa que a gente comentou da última vez. Parece ser muito o caso que a Unity estava de olho em jogos free-to-play, que são jogos que não estariam gerando dinheiro por vendas, né? Mas estariam gerando dinheiro com microtransações, vendas dentro do aplicativo, ou às vezes, sei lá, teriam algum outro tipo de produto ou modelo de negócio associado, que não é o modelo de venda normal do aplicativo como tem, e daí, que nem eu repeti várias vezes, imagino que o pessoal que faz as decisões na Unity lá, de olho nessa grana, que eles olharam assim, eu quero pegar um pouco desse bolo de grana que esses aplicativos que são free-to-play, né? Ou seja, a gente não cobra pra jogar ele, eles não cobram dos jogadores. Eu quero um pouco dessa grana, e daí eles pensaram, se a gente cobrasse por instalação, a gente poderia pegar um pouco dessa grana. Isso é um aspecto, né? Aplicativo free-to-play, por exemplo, poderiam ganhar dinheiro com propagandas dentro. Aí que nós chegamos a essa segunda parte. Essa empresa Iron Source, que agora ela está fusionada com a Unity, ela faz isso, ela distribui propagandas, ela distribui uma rede de propagandas para pessoas que entram no sistema deles, para que ao invés de tu precisar contratar as propagandas para o teu aplicativo, ou enfim, tu mesmo fazer essa coisa, é parecido com o Google Ads lá. Tu bota o Google Ads, o Google te dá a propaganda e te dá o dinheiro. Tu não precisa se preocupar com isso, né? E daí o que a Unity disse? Se vocês têm um aplicativo free-to-play que usa propaganda e adotarem o Iron Source, que é esse nosso sistema agora, vocês não pagam a taxa. E daí o pessoal começou a entender. E daí a gente tá voltando pro nosso papo. E daí vocês vão ter que me dar razão, birutubers,
os malucos que reclamam no Instagram e no TikTok. O que eu tô falando? Que momento é esse da internet que nós estamos vivendo? É o momento que o Twitter começou a cobrar por funcionalidades básicas lá. O momento que o Reddit começou a cobrar pela API. Né? O momento que a gente vê o Google cada vez mais avançando para tentar... eles já faziam isso, mas tentar cada vez mais matar os padrões abertos da internet. Esse é o momento que a Unity está se encontrando agora. Eles assim, ok, eu sou dono de uma coisa de propaganda, eu tenho todos esses usuários cativos, acabei de dizer, olha aqui, ó, esse jogo lindo que eu quero jogar e que ainda não apareceu aqui, eles apostaram na Unity como engine, lançaram um jogo, devem estar felizes que o jogo parece estar fazendo sucesso, eu tenho ouvido falar muito desse jogo, mas daí a Unity disse, acabou a mamata. Vocês vão fazer o que eu quero, ou eu vou dar uma mordida em vocês. E daí vocês vão fazer o quê? Portar o jogo para outra plataforma? Agora que vocês estão começando a ganhar dinheiro, sabe? Então, enfim, tem várias outras análises, muita gente está falando nisso, mas essa é mais uma perspectiva. E daí a gente tem esse negócio da rede de propaganda da Iron Source, tá? Isso, cercamento digital, a conta chegou, gostei muito do Noplox. E o Noplox trouxe outra coisa que a gente falou na live passada, o desenvolvedor, o diretor lá da Unity, que é ex-EA, ele disse, quem não coloca Edge no seu jogo é idiota pra caralho. Ele falou com essas palavras, fucking idiots, ele disse. E agora a gente recontextualiza isso e a gente começa a entender. Beleza. Outro aspecto dessa história. O Iron Source tem um concorrente que é um tal de AppLovin, que é uma plataforma de propaganda. Me parece que a Unity tá tentando desbancar eles. Porque, claro, daí eles vão chegar e vão dizer, ok, tu já tem um jogo na Unity, tu tá ganhando dinheiro, tu tá preocupado que a gente vai te dar essa mordida, mas tu não precisa se preocupar, é só tu passar pra nossa rede de anúncios e daí tu não vai ter mais esse problema. Táticas de mafioso, né? Mas isso acontece o tempo inteiro no capitalismo, mais especificamente na internet. Aqui a gente tem visto isso cada vez mais. Referência Zavak et al., o Reel no Instagram e no TikTok, que se chama O Fim da Internet Livre. Beleza? Só deixa eu dar uma olhada aqui que vocês estão mandando bem no chat antes de eu continuar. E aí, muito boa a jogada, a gente baita propaganda pra Godot. Nós vamos falar disso, Didi. Outra coisa, aparentemente o CEO já sabia disso e vendeu várias ações da empresa. Eu ouvi o pessoal falando sobre isso. Tem uma análise que o CEO já quer pegar seu cheque e mandar a empresa pro saco mesmo e GG. Não sei o suficiente sobre isso, mas é possível. E outra coisa que a gente viu bastante foi ex-funcionários ou até pessoas que são funcionários hoje da Unity dizendo assim, a gente achava uma má ideia isso. E, inclusive, a gente foi contra isso. Teve gente que trabalhou há um tempo atrás e disse, nós estávamos planejando um novo modelo de cobrança e não era esse o plano. Eles trocaram o plano no meio, sabe? O AppLovin colocou um tutorial de como migrar. Curti, beleza. Então, olha só, agora eu queria voltar uma coisa. O que se fala muito sobre essa situação é o quê? Mesmo que a Unity diga assim, fui moleque, errei, fui moleque, volta o modelo ou tá aqui um modelo alternativo que não é tão ruim, vamos fazer de um jeito diferente. Eles foram moleque, eles erraram, e a confiança que eles vão perder das pessoas, que nunca mais vão confiar de fazer seu jogo, tipo, quem tá começando um jogo novo, eu já tô dizendo pras pessoas, pô, não vamos usar a Unity, olha o que os caras acabaram de fazer, sabe? Quem tem um jogo que, tá bem no início, pô, investe na Unity, vai continuar mais 2 anos trabalhando em cima disso. Tem gente que tem jogo pronto e tá pensando, eu acho que é melhor não. Tipo, tem gente que já tem jogo que tá ganhando dinheiro, como por exemplo o pessoal da Among Us, que a gente falou na última live. Eu vou editar um barulho de sus aqui. Eles disseram, porra, não dá. Não dá pra continuar. Tá passando mal, não dá pra continuar. Eles disseram, nós vamos portar pra outra engine. Porque o Among Us, no caso, tem um modelo free-to-play que ganha dinheiro de outras maneiras. Então, o Among Us seria um dos afetados por isso. Então, confiança. Perderam totalmente a confiança. O que me lembrou, desbloqueou uma memória na minha cabeça, e vai ver se vocês lembram disso. A Unity já foi vista como uma engine piada. A Unity já foi vista como bobajada. Como coisa de... E daí tem um elitismo zoado, tá? Mas já foi visto como coisa de desenvolvedor que não sabe o que tá fazendo, de guri novo, que não tem experiência na indústria. Vocês lembram disso? Eu lembro, porque eu falei na live passada que
que eu tava na faculdade perto dos últimos semestres, né? Eu me formei faz mais de 10 anos. E chegou um pessoal numa cadeira lá que era uma cadeira de computação gráfica, que a gente tinha que fazer uns projetos com computação gráfica e todo mundo queria fazer joguinho, né? Tipo, olha pra minha cara de nerdola se eu não queria fazer joguinho. E daí veio um pessoal de uma empresa aqui de Porto Alegre que usa Unity. Não sei se usam ainda hoje, mas era uma empresa que na época usava. Inclusive, eles eram parceiros da Unity, porque eles eram uma empresa grande que fazia coisa com a Unity. E eles ensinaram pra gente, a Unity é legal, eles têm esse modelo gratuito pra estudante, eles têm esse modelo super bom pra jogos que são pequenos, que tu não paga quase nada, ela é super fácil de usar. E na época, eu lembro que era assim, tipo, a gente tem algumas engines foda, pica, a gente tem algumas engines open source, que no caso a Unity também não é open source, e a gente tem a Unity, e a Unity era só pra jogo indie, jogo pequeno, jogo ruim, tinha uma associação com jogos ruins, porque se lançava muito, era fácil de desenvolver, se lançava muito jogo ruim, caça-níquel, assim. Até hoje tem muito jogo ruim, tipo, aqueles jogos, assim, clone de Slenderman, sabe? Tipo, eu vou fazer um Slenderman que na realidade é o Marx que tá correndo atrás de ti, e tu é o capitalista que tem que coletar 7 meios de produção. E daí, se o Marx te pegar, acontece a revolução e tem que começar de novo. Se eu quiser fazer esse jogo, eu faço em 2 dias, sabe? Usando tudo pronto, assim, da loja, usando um código de... Então, tipo, a Unity já foi vista como uma piada, era isso que eu tava querendo dizer. E eu tinha esquecido disso. Porque teve uma época que quando tu abria um jogo e tinha o logo da Unity, tu ficava assim, será que vai ser bom esse jogo? Será que ele não vai ser um clone de Slenderman ruim? Será que não vai ser um jogo que fica te dando jumpscare e tal? E eles superaram isso. Hoje tem jogos grandes que são feitos, tipo, tem jogos... A gente falou, pô, Among Us, Cult of the Lamb... e as pessoas não... o negócio assim, as pessoas nem sabem que foi feito na Unity. Isso indica, tipo, que eles ganharam a confiança suficiente. Porque antes as pessoas ficavam desse preconceito, assim, pelo menos é uma coisa que eu lembro. Eu espero não estar lembrando errado, mas acho que algumas pessoas aí do chat vão lembrar disso, né? E eles perderam isso, tipo... Que mancada, tá ligado? Ninguém disse pra eles, ô pessoal, por quê? Sério? Vocês querem fazer isso? Vocês querem irritar os gamers? Que não são flor que se cheira. Aí vocês resolveram fazer isso, é sério. E daí eles fizeram. Eles foram lá e fizeram. Eu gosto bastante desse jogo também, Paulo Vicente, dos Power Rangers. Exato. E daí, isso que é interessante também, tem um comentário interessante aí. Eles são uma engine boa. Não dá pra tirar o mérito deles. Eles fizeram o trabalho, eles, tipo, construíram o produto massa. Aí, eles trouxeram desenvolvedores, eles ajudaram os desenvolvedores com as taxas e tal, apostaram, que nem eu disse, essa empresa aqui de Porto Alegre, o nome deles é Aquiris, tá? Eles fizeram um jogo que se chama Ballistic Overkill, eu acho. Tem um jogo na Steam e teve uma época que ele fez bastante sucesso, porque por causa da Unity ele rodava dentro do Facebook. Ele rodava com o player online da Unity dentro do Facebook, tá? E eles apostaram nesse pessoal. Eles tinham uma parceria e tal. Eles fizeram isso. Só que, de novo, o que é mais importante? A engine ou os jogos? Porra, a engine é importante pra caralho, ela precisa existir. Mas, tipo, sem os jogos e os desenvolvedores que estão trabalhando na tua plataforma, se eles te largarem de mão, o que sobra pra tua engine? Sabe? A reputação da tua engine destroçada que os usuários estão largando. Então, enfim, isso que aconteceu agora com a Unity. E mancada. Eles vão ter que reganhar essa confiança. Não é fácil. E como eu disse, eles já foram uma piada. A gente leu por aí, uma coisa que eu esqueci de falar no primeiro bloco de Unity aqui, que em algum lugar, e eu não sei, porque eu vi no blog deles e não tem texto oficial até agora, que alguém disse assim, mas da cobrança que a gente vai mandar pros desenvolvedores por instalação, a gente vai ter um cap de 4% de todo o dinheiro que o app ganhou pra poder te cobrar. Então eles meio que... Alguém falou, eu não sei, não tá oficialmente aqui, que eles não iam assim, tipo, o meme do Pacu da Unity lá, que a gente postou, que era tipo assim, mande 200 e seja cobrado 2.000, tá ligado? Não é isso que vai acontecer a princípio. Mas, dando todo esse comentário sobre, tipo, por que provavelmente eles fizeram isso, uma jogada meio mafiosa pra tentarem estabelecer
esse sistema de propagandas deles, perderam totalmente a confiança do pessoal. Notícia interessante, e vamos procurar aqui. Godot Engine, não notícia interessante, um aspecto interessante, ó. Era godotengine.org. Essa engine eu também já tenho ouvido falar dela há muito tempo, menos tempo do que a Unity, mas ela é uma engine open source, né? Software livre, para fazer jogos, que eu não sei se ela começou como um clone da Unity, mas enfim, ela tem um paradigma parecido com o da Unity. Então as pessoas comparam as duas, elas são comparáveis, que o pessoal diz assim, se tu quer uma engine open source, que seja software livre e tal, procurem a Godot. Tu não começou o jogo ainda, tu não sabe usar Unity, não sabe usar Godot. Vai atrás dessa aqui. Então, e daí, que nem disseram no chat, bem interessante. Essa Godot tava até agora há pouco, até alguns anos atrás, sei lá, na posição que a Unity já teve há muito tempo atrás. Que é tipo assim, ok, isso é um brinquedo, isso é interessante, mas isso não é uma engine séria. Isso não é... Quais jogos lançaram com essa engine? Eles têm as capacidades necessárias e tal. Beleza. Agora que a Unity cagou e deixou essa bola quicando infinitas vezes ali, a bola tá 2 semanas quicando ali. Quase 2 semanas, né, que eles não resolveram essa situação. Várias pessoas que estão com jogos no início ou que estão pensando em fazer jogos estão dizendo, vamos dar uma chance para essa Godot. É parecido com a Unity, é software livre, então nós não vamos ter esse problema de fecharem a engine e nos cobrarem, porque se acontecer isso, alguém vai fazer um clone dela, né, um fork dela, e a gente resolve esse problema. Tem uma comunidade legal e alguns desenvolvedores que tem grana, como por exemplo o Terraria, que nem o chat nos falou ali, disseram, nós vamos botar grana nessa engine para desenvolver, para ajudar a desenvolver as coisas que a gente precisa. Porque isso é outra coisa que eu não falei. Quando a tua engine ela vira coisa de gente grande e mais pessoas procuram usar ela, por exemplo, se um jogo grande vai para uma engine, eles vão dizer, olha só, a gente usa uns shaders aqui, a gente tem um sistema de shaders para fazer iluminação e não sei o que. A tua engine não tem suporte para isso. Implemente isso e daí o nosso jogo vai ficar melhor. E daí eles trabalham junto, entendeu? Eles evoluem em conjunto. A gente tem um sistema de caching de texturas que precisa fazer isso. E daí a engine vai evoluir junto. Então tem gente que está colocando esforço, trabalho e dinheiro agora em cima disso porque tem um interesse renovado. E o open source ganha muito com isso. Então, na realidade, essa notícia acabou sendo, tipo, maneira, assim. O pessoal do open source tá tipo, eita, caralho, muito bom. E então é basicamente isso o update sobre a Unity. Provavelmente eles tentaram dar uma de Twitter, dar uma de Reddit, dar uma de outros sites, se diferenciar no mercado, se diferenciar na real, na época, na questão de ganhar dinheiro, com um sistema de propagandas próprio, inventando um sistema bizarro de cobrança para que as pessoas ficassem com medo e caíssem para dentro desse sistema. Perderam a confiança dos usuários, algo que eles tinham que entender bem, porque eles já passaram muito pela parte de ser vistos como uma piada e uma engine que ninguém usava. E a Godot ganha muito com isso. Vamos ver o que vocês acham, chat. Boa noite para quem deu boa noite. Tem artigos de pessoas que vêm da Unity para Godot. Esse pessoal é muito esperto, muito bom. E vai virar algo parecido com o Blender. Eu vi um pessoal citando isso, que é tipo assim, o Blender também já foi visto como essa coisa que era meio ruinzinho, meio não tem todas as funcionalidades e tal. Mas tem estúdios, né, que usam o Blender para animação 3D, tem estúdios de jogos que têm usado eles para modelagem e para textura, todo esse tipo de coisa. E daí começaram a meter grana e hoje eles têm uma fundação, né, que são várias empresas que metem grana e gerenciam o projeto junto. E hoje o Blender é um projeto de respeito, assim. Vai ter pessoas que dizem, não, mas é que o Maya é muito melhor, o meu estúdio só trabalha com Maya, o meu estúdio só trabalha com, sei lá, esqueci o nome dos outros softwares. Mas hoje o Blender é um concorrente de respeito, então a Godot provavelmente tem a oportunidade de seguir esse caminho agora. Tu viu que a Rockstar tá vendendo jogos craqueados? Eu vi. Isso é bem comum, se vocês procurarem, tem muitos casos assim que é tipo... O pessoal que faz crack e pirataria dos jogos, né? Quem não sabe o crack... Eu tô falando pra vocês... Óbvio que vocês estão careca de saber, mas... desculpa, vocês estão calvos de saber. Vou ser politicamente correto. Os crackens são o quê, né? Quando a gente tira as proteções do jogo anti-pirataria pra que ele possa ser distribuído, né?
ilegalmente para as pessoas, mas no futuro ter essas versões limpinhas dos jogos sem as proteções às vezes salva os jogos, porque às vezes as empresas perdem os jogos originais que tem as proteções e precisam de uma versão craqueada ou precisam eles mesmos craquear a versão para que ele possa rodar no software no hardware mais moderno, essas coisas. Então, tipo, várias vezes quando as empresas vão lançar remasters e versões novas dos jogos, o pessoal descobre que eles baixaram uma versão pirata e modificaram ela ou empacotaram ela de alguma maneira porque os piratas mantiveram o software melhor do que a empresa. Mas nada de novo no capitalismo, né? Quando tu faz a pirataria no amor, porque tu diz, porra, esse jogo é muito bom, e eu não vou ganhar dinheiro nenhum, eu vou tirar tempo do meu dia só pra competir com um bando de nerdola pra ver quem pirateia mais jogos. Essas pessoas têm muito mais amor do que geralmente a distribuidora ou, né, a empresa no final do dia que só é dona dos direitos. Não tô falando dos desenvolvedores, dos artistas, essas pessoas amam o jogo também. Mas jogos de 30 anos atrás, às vezes quem tá cuidando são literais demônios que têm os direitos autorais dos jogos nas mãos. Muito obrigado pelo sub. Aí no jogo tem a marca dos piratas, exato. E isso é muito legal. Geralmente, grupos de pirataria, eles colocam easter eggs ou marcas suas dentro das coisas que pirateiam exatamente pra poder descobrir, né? Teve vários exemplos. Eu acho que teve um que a Ubisoft usou o jogo craqueado. Ou, se não me engano, a Ubisoft lançou uma coisa que era tipo a coleção de trilha sonora de todos os Assassin's Creed. E daí os arquivos de música eram ripados do jogo por um grupo de pirata, tá ligado? Há vários anos atrás. Então isso acontece o tempo inteiro. Fechamos a notícia sobre a Unity? Fechamos. Nós temos uma outra aqui. A Nintendo fez... a Nintendo, o que eles fizeram, Pesadelo? Se não me engano, eles colocaram um emulador do Nintendo 64 ou do GameCube no Mario 25 anos lá que eles fizeram, que era Mario 64, Mario Galaxy e Mario Sunshine, eu acho que era esse. Que foi uma piada isso aí. Que era tipo, eles lançam Mario 64 na mesma resolução sem rodar 60 FPS. Tipo, se vocês vão fazer um jogo de aniversário, eles não lançaram nem... Eles podiam, tipo, ter lançado rodando a 60 FPS a versão de Nintendo DS, tá ligado? Que a versão de Nintendo DS tem mais fases, tem mais personagens. Eles podiam ter os dois jogos, ou de qualquer... não, tu tem que ter a versão original pela nostalgia, mas faz uma versão melhor. Porra, é 25 anos do Mario. A Nintendo é bizarro, porque pra algumas coisas eles são tão caprichosos, e pra outras eles... foda-se. E era $60, eu acho, né? Mas enfim, eu acho que eles usaram isso. E é irônico porque, se não me engano, esse mesmo emulador tá se fudendo agora porque a Nintendo tá indo atrás deles porque eles tinham material as chaves criptográficas do Wii no código, né? O Dolphin, o emulador. Ainda se chama Dolphin, sim. Enfim. Enfim, a hipocondria. Eu vou recomendar um canal pra vocês também aqui, ó. Modern Vintage Gamer. Eu sempre recomendo esse canal aqui. Não vou reagir em nenhum vídeo porque é tudo escrito é tudo em inglês e tal. Mas eu adoro o canal dele porque, assim, ele fala, olha só, fazendo overclock do Twitch, o negócio da Rockstar vendendo os jogos. Aí ele fala, ó, kit de desenvolvimento do Xbox, ó, 60 FPS no Bloodborne, falando sobre a arquitetura de hardware do Nintendo 64, Red Dead Redemption rodando a 60 FPS no Switch. O canal dele é muito bom. E ele sempre comenta essas coisas aí, tipo, a Nintendo botou um emulador lá dentro, eles... como quebraram a segurança pra fazer pirataria do Play 1, do Play 2, do Nintendo 64, do Super Nintendo. Ele tem vídeo sobre tudo isso, eu adoro esse canal. Ele é brabo mesmo. E esse Some Ordinary Gamer eu não conheço, mas fica a dica, depois eu vou dar uma olhada. E esse cara, se não me engano, ele faz portes de jogos antigos pra hardwares novos, várias coisas assim. Se não me engano, ele trabalhou no Shantae, nos jogos da série Shantae, que é daquela gêniazinha que dá cabelada. Que, enfim, fica a dica aqui desse canal. Agora eu fechei o corte. Esse canal é muito bom, ele é um desenvolvedor que sabe se comunicar com as pessoas.
E daí, saca só, eu tenho essa daqui e eu pensei em dar uma lida por cima, mas só explicar a situação aqui pra vocês. Então, não sei se vocês estão acompanhando isso. Eu não tenho ouvido falar muito disso, não sei se sou só eu, porque assim, eu não vejo TV e eu não tô mais entrando no Twitter. Então, beleza, eu só sei porque eu sou obrigado sobre Luísa Sonza. Sonza? Eu não sei, assim, os últimos acontecimentos da cultura pop e tal. E que nem eu disse pra vocês no início e no corte que vai sair no canal daqui a pouco, eu leio os sites de tecnologia e tal lá de fora. Eu tô vendo muito pouco se falar sobre isso. Fica a pergunta pra vocês se vocês ouviram falar. Mas então, o Google tá sendo processado, já faz 2 semanas, pelo governo dos Estados Unidos, numa ação antitrust, anti-monopólio, não sei se é similar ou se o enquadramento jurídico é diferente. Mas a ideia toda é que é muito, muito parecido com aquele caso da Microsoft famoso, que talvez um dia a gente até possa trazer em live. Eu tô muito pilhado de fazer umas lives sobre a história da recente da computação, sabe? Então, o início da Microsoft, o início do Google, essas coisas, mas é muito parecido com o caso da Microsoft na época, que eu acho que o cerne do caso é que o sistema operacional deles, que era o mais popular, vinha junto com o navegador de internet mais popular, que era o Internet Explorer, e isso era considerado como se fosse uma venda casada, que eles estavam te empurrando o navegador web dele junto com o sistema operacional. E isso, hoje, vocês podem me dizer, mas hoje esse caso ele parece um pouco mais idiota. Assim, não parece ser tão importante isso, porque a gente está acostumado a ter 2 ou 3 navegadores de internet, né? Eu ia dizer Firefox, Edge e Google Chrome. Embora seja uma... Firefox, Edge e Google Chrome é tipo democratas republicanos nos Estados Unidos, assim. Tem uma diferença, mas não tem muito. Porque a base do Chrome é igual a da maioria, é igual à base do Edge. O Google tem um poder descabido sobre a internet, mas enfim, isso vai inclusive cair aqui. Mas na época, o governo dos Estados Unidos fez uma ação antitrust contra a Microsoft e no final acho que eles ganharam. A Microsoft teve que pagar uma multa, teve que separar em diferentes sessões a empresa. Eles tiveram que dar uma opção se tu queria ter o Internet Explorer ou não quando tu instalava. Isso deu força pro Netscape, que depois acabou virando o Firefox. Isso deu força pro Google Chrome alguns anos depois surgir. Então, enfim. E daí isso é uma boa pergunta, Eli Sergo. Você é a última pessoa que falou aí. Se é a Google Alphabet. Eu trouxe esse artigo aqui e eu não li tudo que está escrito aqui, mas eu quero ler porque é uma linha do tempo dos problemas. E daí, para vocês que estão se perguntando, Google e Alphabet. Primeiro, quem não sabe o que é Alphabet. Alphabet é um grupo de empresas que é dono da Google. E daí vocês vão dizer, ok, alguém comprou a Google, não sei o que. Não. O Google, ele mesmo, separou seus negócios diferentes porque o Google tem a empresa de busca. Aí eu imagino que as questões de robôs e inteligência artificial, eles são uma outra. Aí eu não sei os setores, mas eles têm, digamos, vários setores e cada um é uma empresa, todas sob o guarda-chuva da Alphabet, tá? Então a Alphabet é o Google. Eles mesmos criaram, eles se autorregularam, o mercado funcionando, tá? Mas então vamos ler aqui, ó. O maior julgamento antitrust do século já começou, visando... Do século! O pessoal é muito otimista, né? Bom, ou pessimista, né? Nunca mais vai ter um julgamento antitrust do século. Mas enfim. Visando o negócio de buscas do Google e um segundo julgamento contra a gigantesca da tecnologia com foco em publicidade está agendado para o próximo ano. Aqui está um relato atualizado, passo a passo, dos principais marcos no caso. Tá. O domínio do Google na área de buscas deu origem a 2 grandes processos antitrust do governo dos Estados Unidos que alegam que a empresa manipulou o mercado para manter esse domínio, com exclusão dos seus concorrentes e em detrimento do público em geral. Estranho, né? Quando que uma empresa ela iria agir contra o interesse das pessoas, dos clientes, né? Porque
os liberais me disseram que se a empresa fizer isso, ela vai falir. E as pessoas não vão mais querer usar ela. Mas sei lá, o Google deu um jeito. E é a primeira vez na história que isso acontece também, né? Nunca aconteceu antes. O primeiro processo visando o negócio de buscas do Google começou na semana passada. E um segundo julgamento contra a gigante da tecnologia com foco em publicidade está agendado para o próximo ano. Talvez tenha a ver com o Google e Alphabet, mas então eles estão no negócio de buscas. Então é o Google mesmo que foi processado, pelo que eu estou entendendo. Os casos refletem fortemente o caso antitrust da Microsoft na virada do século em vários aspectos, entre os quais o fato de que a Google enfrenta a possibilidade de ser desmembrada pelos reguladores se não tiver sucesso nas suas batalhas jurídicas. Aqui está nosso cronograma condensado de 2 processos em seu andamento no sistema judicial. E daí a gente voltou para 2020, mas vamos ler aqui rapidinho. O Departamento de Justiça, juntamente com os procuradores gerais de 11 estados, processa o Google no Tribunal Distrital Federal de DC, que é Washington, por manter ilegalmente um monopólio, em violação da seção 2 da Lei Sherman. Sei lá o que é isso. Mas se tiver alguém que entende aí de leis dos Estados Unidos, pode dizer. O caso centra-se na utilização pelo Google de contratos de exclusividade que obrigam a sua utilização como motor de busca, padrão numa série de diferentes aplicações de hardware e software, com o governo alegando que isso representa uma restrição artificial a qualquer possível concorrência com o gigante de buscas. Então, isso aqui, por isso que o pessoal está falando que é parecido com o caso da Microsoft. Eu acabei de explicar para vocês que a Microsoft, na época, era o quê? O sistema operacional mais popular nos computadores. A maioria dos IBM PCs já vinha com ele instalado. Acho que a gente não tinha nenhuma opção, pelo menos que conseguisse concorrer em nível com eles. Então eles dominavam o mercado, tipo, de goleada. A Apple estava engatilhando no quesito de vender computador com software nessa época, né? A Microsoft mandava o Internet Explorer junto. E, de novo, isso parece um pouco mais idiota hoje porque a gente tem outros navegadores, a gente tem padrões abertos na internet. Na época, a internet era pensada como essa coisa aberta, que era fácil de entrar, tinha toda aquela coisa que depois virou uma bolha, que foi, assim, vários negócios novos surgindo, modelos de negócio, coisa assim. E o Windows, ele, tipo, por botar o Internet Explorer como obrigatório para, sei lá, 99,9% dos usuários, eles não só tinham um controle do mercado de sistemas operacionais, mas um controle descabido da internet e dos padrões da internet e de como os sites também iam funcionar dentro. Então, vocês notam que era um domínio absurdo. E daí o que eles estão dizendo? Quando tu compra Android, o Google sempre vem com o Google instalado lá. Quando tu compra o PC do Google, quando tu usa... que nem se não me engano, o Firefox. O Google paga o Firefox, a Mozilla, para que o Google seja o padrão. Então, todas essas coisas, eles estão dizendo, porra, isso tem ecos do que a Microsoft fazia. Daí aqui, ó, o juiz Emmett P. Meta aprova a decisão de Michigan e Wisconsin e Califórnia ao processo, em dezembro de 2020. Tá, janeiro de 2021. Google apresenta uma resposta à reclamação admitindo muito dos fatos alegados. Devo admitir que sou réu, confesso, pelo Departamento de Justiça e Procuradores Gerais Associados, mas negando categoricamente, eu repilo a substância das alegações de legalidade do governo. Outras respostas a reivindicações separadas, mas relacionadas, geralmente para procuradores gerais estaduais específicos, seguirão nas semanas de meses seguintes. Tá, peraí, eles admitiram... Deixa eu tentar entender, aqui tá traduzido. Apresenta uma resposta admitindo muitos dos fatos. Ah, tá. Muitos dos fatos, mas negando a substância das alegações. Então eles disseram, rolou, mas não foi minha culpa. Não foi de propósito. Acho que foi tipo isso que eles disseram. Vamos ver aqui. As reuniões entre o Google e os vários demandantes governamentais continuam, com relatórios periódicos de status sobre o processo de descoberta. Tá? Isso é termos jurídicos e tal. O processo de descoberta continua e os Estados Unidos e o Google arquivam vários documentos sobre sigilo no tribunal. Muito maneiro. Deve ter uns documentos cabulosos sobre o funcionamento interno do Google que, enfim, depois do tempo do processo vão liberar aí para o público. Não sei se eles não têm lei de acesso à informação também para ver isso. A Microsoft também arquiva 2 documentos lacrados em respostas às intimações do Google para registros da empresa, e a Apple se envolve depois que o governo solicita acesso a algumas de suas informações internas. E algo que é engraçado também pensar sobre as empresas nesse sentido é que, assim, a Microsoft... vocês devem imaginar, a Microsoft e a Apple estão assim, legal, o governo está processando o Google, vai ser bom pra gente, mas tem o outro lado da moeda que é tipo assim, nós todos em algum nível fazemos algo muito parecido. Acabei de dizer que a Microsoft já fez isso há um tempo atrás. Então eles podem estar preocupados e podem estar interessados em que, né, o Google vença isso para que não crie um precedente para ter mais regulações. Depois eu vou dar uma perspectiva meio
comunismo, capitalismo é ruim, tudo é ruim, que eu inclusive ouvi de um economista liberal que vai invalidar isso um pouco, essas preocupações, mas fica como spoiler aqui. Agosto a outubro de já no final do ano, né, de 2021. As ações e pedidos relacionados à descoberta continuam à medida que o Yelp e a Samsung entram na briga. Por que tá todo mundo entrando na briga, cara? Essas empresas como a Microsoft e a Apple são relevantes para o caso, mesmo que não sejam partes, uma vez que seus registros internos são potencialmente relevantes para a responsabilidade do Google. Ah, claro, porque os serviços da Samsung, né, os celulares da Samsung e o Yelp é o site de reviews, né? Eles devem ter negócio com o Google sobre a questão das buscas. Faz sentido. O juiz Meta separa condicionalmente as... Peraí, Meta? Será que esse juiz é relacionado ao Mark Zuckerberg? Separa condicionalmente as reivindicações do Colorado do caso em geral, ordenando que julgamentos separados sobre a questão de responsabilidade e soluções daquele estado serão mais convenientes para o tribunal e as partes. E tá, beleza. Isso daqui fala português. O juiz Meta nega uma moção do governo para sancionar o Google por classificar incorretamente documentos como privilégios do advogado-cliente. Os demandantes argumentaram que os e-mails nos quais o advogado do Google estavam listados como destinatários ou em CC, mas os quais os advogados nunca responderam, constituíam o uso indevido das regras de privilégio do advogado-cliente. Caralho, então... Os e-mails... Tem documento da Google que eles mandaram pro advogado também. E daí a Google disse assim... Vê se é isso, chat. Vê se eu tô... O Google disse assim... Esses documentos foram pro nosso advogado. Então a gente tem privilégio de advogado-cliente. E daí o juiz disse, esses documentos são da Google, a gente precisa ver. Interessante, me parece que foi isso. O prazo final é 17 de junho para a produção de todos os materiais de descoberta. Outros documentos, por exemplo, aqueles cuja existência é divulgada pela primeira vez no final da janela de descoberta, podem ser produzidos até 30 de junho, tá? Do ano passado, então já passou. A Google pede julgamento sumário contra o caso separado do Colorado e o caso maior liderado pelo Departamento de Justiça. Uma moção de julgamento sumário é essencialmente um pedido de uma das partes em uma ação para que o juiz decida a seu favor e encerre o caso, argumentando que, com base nos fatos indiscutíveis, eles têm o direito de ganhar o caso por uma questão de direito. Tá? Algumas coisas são só fala português. Janeiro desse ano. Uma segunda ação antitrust está movida por 8 estados e pelo Departamento de Justiça é movida no Tribunal Distrital Federal no leste da Virgínia. Os demandantes que pedem a divisão do negócio de publicidade do Google acusam o Google de manipular sua posição dominante no mundo da publicidade online para expulsar rivais e controlar tanto o lado da oferta quanto a demanda do mercado publicitário. Porra, isso é muito interessante. Eu não tinha ouvido esse argumento ainda. Mas é verdade. Então eles estão dizendo o quê? O Google, ele mostra a propaganda e ele vende... E ele mostra a propaganda, ele controla, né, a mídia onde a propaganda aparece, que seria as buscas do Google e os serviços deles, e as pessoas contratam propaganda com ele. Então, realmente. E isso tem ecos, pessoal, da pele das fake news aqui. Eu vejo relação em tudo, né? Mas, tipo, o poder descabido que essas empresas têm do ambiente digital é uma coisa que a pele das fake news traz à tona, a pele 2630. A pele das fake news é nome de bolsonarista. Tu tem razão, no Plox. Eles, além disso, fazem perfilamento dos usuários, capturam dados dos usuários, controlam vários outros aspectos desse ciclo inteiro, que é quem vende propaganda, quem vê propaganda e quem distribui propaganda. Eles meio que têm a mão deles em tudo. Então eles ganham de todos os lados. Realmente, tipo, eu já estou vendo aí, e eu acho que quem está processando eles está vendo aí, potenciais lugares onde tu quebraria em diferentes empresas, sabe? Porque o capitalismo é assim, eles veem essa dinâmica do capitalismo sendo capitalismo, e dele assim, quem sabe se a gente atrapalhar um pouco, vai dar certo. Mas essa é a lógica do antitrust, né? O Google, de acordo com a denúncia, frustrou a concorrência leal ao manipular taxas, puniu os anunciantes por usarem plataformas e bolsas de anúncios alternativas, caralho, e se envolveu em uma série de outros comportamentos anticompetitivos no interesse de monopolizar o mercado. Então, deixa eu ver se eu entendi isso também. Eu queria saber as evidências, tá? Mas eu vou dar um exemplo pra vocês. Esse site aqui é meu, ó, musicalartifacts.com, tá? Esse site aqui é um site que as pessoas podem postar coisas pra produção musical. Ah, meu Deus. Cadê o Dark Reader? Tá. Podem postar coisas pra produção musical. Não é importante porque eu tô querendo falar agora, mas é um site que eu fiz, tá? Que eu mantenho.
Esse site, ele não usa Google Analytics para fazer as analytics. Ele usa um serviço software livre que eu mesmo hospedo e mantenho, que se chama Matomo. Matomo. O que eles estão me dizendo é que, por eu não estar usando o serviço do Google, potencialmente, né? Eu não tenho as provas, o Google poderia pegar e dizer assim, ó, eu vou desprestigiar esse cara nas minhas buscas. Porque se ele estivesse usando o Google Analytics, talvez ele poderia me prestigiar mais. Claro que eu não uso propaganda nesse site. Inclusive, ele não tem propaganda, nós aceitamos doações aqui, tá? Inclusive, se vocês quiserem fazer uma doação lá, se acharem interessante, musicalartifacts.com, tá? Vou colar aqui. Mas o que eu tô querendo dizer é que é possível mesmo, que é o que eles estão dizendo aqui, que o Google estivesse fazendo isso. Eu imagino que, tipo, se tu usa sistemas de propaganda, como, por exemplo, o Iron Source lá, da Unity, que concorre, eu imagino, com o Google AdSense no mercado de propagandas no mobile, porque é o que a gente quer, ele pode ser que ele estivesse te penalizando na loja do Google, bati no meu fone, te penalizando na loja do Google, te penalizando nas buscas, em onde quer que eles consigam. Enfim, interessante. Estão vendo como todas as notícias se conectam. É quase como se o capital deve ser entendido na sua totalidade. Gosto quando o Humberto Matos fala assim. Os demandantes do caso de busca padrão pedem sanções contra o Google, acusando-o de espoliação, que é uma palavra bonita para ser um desgraçado, que se refere a destruição, alteração ou falha na preservação de evidências... caralho! Evidências relevantes ao caso. Você está... Look at him, destroying evidence, huh? Jesus, kid! Em outros lugares, no caso da publicidade, o Google move-se para transferir o caso do Distrito Leste da Virgínia para o Distrito Sul de Nova York, o que é visto como uma tentativa de consolidar o caso com um litígio antitrust relacionado à publicidade digital. Tá, falou grego aqui. A moção do Google para transferir o caso de publicidade para Nova York é negada pela juíza Leonie Brinkema, que ordena que as partes proponham cronogramas de descoberta dentro dessas semanas após. Eu não sei se eu falei isso, mas descoberta é o período que os advogados de ambos os lados têm para produzir o máximo de documentos e evidências sobre o caso, né? Então é por isso que a descoberta é tão interessante, porque é quando eles vão achar os documentos mostrando que o Google fez caquinha. 2 semanas depois, o Google decide rejeitar o caso por não apresentar uma reclamação, argumentando que os demandantes simplesmente produziram conclusões legais e não fatos específicos que poderiam apoiar suas reivindicações. O juiz Brinkema agenda conferências pré-julgamento para janeiro de 2024. Por isso que eles falaram que tem um caso para 2024. O juiz ou a juiz? Eu achava que era uma juiz. A juíza, tá? É que tá traduzido, os pronomes perderam. A juiz Brinkema nega a moção do Google para encerrar o caso de publicidade. O juiz Meta agenda uma data de julgamento para 12. Tá. Algumas dessas coisas são mais interessantes do que outras. O Google e os demandantes, no caso da pesquisa, argumentam vários movimentos em limine. Cadê os advogados? O que é isso? Destinados a controlar quais evidências devem ser incluídas ou excluídas no julgamento real. A prática de descoberta e movimento sobre evidência continua no caso de publicidade. Agosto, estamos chegando no presente. O juiz Meta concede julgamento sumário parcial ao Google nos casos de pesquisa, dizendo que o governo não conseguiu levantar uma disputa genuína do fato relevante sobre as acusações antitrust relacionadas a contratos em torno do uso do sistema operacional Android, bem como com o Google Assistant e dispositivos de internet das coisas. Tá, o juiz deu parcial pro Google, dizendo que não é antitrust. Opa, uma rede. E aí, Lhama Torrinco. Muito bom, Tonic. Muito obrigado por essa rede aqui. E aí, como é que vocês estão? Da onde vocês vêm? O que vocês estavam fazendo? Nós estamos aqui falando sobre notícias de TI, né? Falando sobre o Google sendo processado por monopólio. E logo mais nós vamos fazer uma coisa divertida aqui, fazer uns exercícios de programação. Sinta-se à vontade para se apresentar no chat. Eu gostei do teu nick, é foda, é que tem algumas palavras que elas só fazem sentido quando tu entende ela na sua totalidade, como diria Humberto Matos sobre o Capital. As reivindicações relativas aos contratos exclusivos de pesquisa padrão do Google, no entanto, podem prosseguir para o juízo... pesquisa padrão. Quando eles dizem pesquisa padrão, tô achando que é um negócio do Google ser o mecanismo de busca padrão no Android e nos alguns navegadores, né? No próprio Chrome. Eu sei que é difícil separar que o Chrome é um produto do Google, mas é literalmente o que aconteceu na Microsoft quando eles separaram o Internet Explorer do Windows. Não podia vir junto, por exemplo. Talvez o Google Chrome tenha que chegar e dizer assim, ó,
Se tu quiser funcionar sem nenhum produto da Google, aperta esse botão aqui. Se tu quiser, tu vai ter que funcionar. E daí seria muito ruim pro modelo de negócio deles isso. Como assim o livre mercado? Eu não sei. Ninguém avisou pro Google que o mercado é livre. Eu acho que se a gente conscientizasse, como a gente viu na última live, por favor, empresas, parem. A gente tem que conscientizar as empresas que elas não podem fazer isso. Quem viu o artigo dos carros, a gente vai lançar ele no canal eventualmente. Muito bom. Chegando aqui, tá? 12 de dezembro de 2023, semana passada, que foi quando eu ouvi falar da notícia. Vocês tinham ouvido falar dessa notícia? Falem no chat aí, sim ou não, se vocês tinham ouvido falar antes desse momento. O julgamento de busca padrão começa com declarações iniciais e o governo inicia seu caso. O juiz Mehta decidiu que o acesso público aos documentos judiciais, que até agora eram em sua maioria documentos internos do Google, deveria ser removido. O acesso público? Eu achei que ele tinha dado acesso aos documentos. Deveria ser removido depois que o Google contestou a publicação regular deles pelo Departamento de Justiça. A empresa disse estar preocupada com a privacidade de seus funcionários. Claro, Google. Mas é claro, Google. É claro que você estava preocupado com seus funcionários, não é mesmo? Claramente, uma empresa que tem muita preocupação com seus funcionários. Tá. 100% do chat não tinha ouvido falar desse caso. Qual a opinião de você sobre a Huawei vencer Apple e Android? Eles estão vencendo ou tu... E aí, Huawei, tá vencendo, filhão? Não, eles estão vencendo porque eu não ouvi falar dessa notícia. Ou tu tá perguntando se seria legal eles vencerem? Não sei. Eu prefiro não opinar. Quem você pensa que é, Google? Uma empresa que defende seus funcionários? Eu duvido. Mas enfim, essa era a notícia. E não sei direito o que vai acontecer, mas daí eu queria falar. Eu ouvi uma perspectiva muito interessante sobre isso, e eu vou tentar traduzir isso, que é um pouco diferente da que eu tô falando. Tipo, tá, beleza. Eu sou comunista aqui. Vocês sabem que eu não gosto de empresas grandes, eu falo mal do Google todo dia. Eu acho que é legal que eles sejam processados e que a gente fale sobre isso e que a gente tente diminuir o poder deles. Mas daí tem... Deixa eu achar aqui a perspectiva que eu queria falar. Eu não vou tocar porque é um podcast, mas eu vou recomendar um podcast pra vocês, se vocês conseguirem tancar. Saca só. Esse podcast aqui é Mark Blythe com a Carrie alguma coisa, esqueci o sobrenome, Carrie Nordland, tá. O Mark, que é o motivo porque eu conheci esse podcast, ele é um economista liberal, ele não é comunista, ele não é socialista, mas ele ficou bastante famoso desde 2010, eu acho, porque lá em 2010 ou 2013, ele fez uma tese de que a austeridade que os governos da Europa, do Brasil, depois de 2013, ele começou a falar sobre isso, vários países da América do Sul, próprios Estados Unidos, se tu pensar as ideias que os democratas e republicanos têm, que a austeridade é essa ideia de diminuir os gastos do governo, né? Ele criticou essa questão da austeridade, que é muito criticável. Se vocês quiserem ver alguém que saca bastante disso em português e é foda, Humberto Matos, que eu já citei antes aqui, membro da Soberana também. Que, enfim, o Mark Blythe, ele fala bastante sobre isso, mas ele ficou famoso lá fora. Por quê? Porque ele disse assim, lá em 2010 ou 2013, essa austeridade vai gerar um movimento populista de direita que vai dar merda. E daí ele olhou para o Trump e, quando ninguém dava nada pelo Trump, disse, esse cara vai se eleger por causa disso. Ele olhou pro Bolsonaro e disse, esse cara vai se eleger por causa disso. Ele olhou pro Brexit e disse, vai dar merda. Então ele é, dos economistas liberais, eu gosto muito dele. O que não é muita surpresa, porque ele é escocês e geralmente os escoceses são muito gente boa. Se vocês têm algum escocês aí que não é gente boa, beleza, vocês acharam o No True Scotsman, né? Tem até a falácia do escocês verdadeiro, mas todos os escoceses que eu vejo, eu acho que são gente boa. Ele tem esse sotaque, aquele sotaque delicioso. Hello, it's me, Mark Blythe. Não sei porque virou. Mas daí o que ele falou? Desculpa, só mamei ele aqui, o cara, um cara que não é comunista. O que ele disse? Eu acho que não vai dar em nada esse negócio de quebrar o Google, ou eles vão dar um jeito de mudar algo pra continuar tudo igual, sabe? Aquela coisa que o pessoal fala, eles vão quebrar ali a empresa, mas pro Google vai dar na mesma. Porque ele tem dito muito, e eu vejo esse podcast, ele fala mais sobre o lado da economia, tipo, dos países,
globais e tal, ele fala do Reino Unido, porque né, ele é da Escócia, fala da Europa, fala dos Estados Unidos. A Carrie fala de política dos Estados Unidos. É isso que tem esse podcast, é um por mês e tal, esse Mark and Carrie. Ele falou assim, ó, o grande problema dos Estados Unidos tentar processar o Google e as Big Techs no geral é que hoje a gente tem uma economia global. Ele deu o exemplo da Apple, mas vocês podem imaginar o Google também nisso. Uma economia global em que, por exemplo, a Apple, ela tem um produto e vocês pensam que o iPhone é o celular mais popular lá nos Estados Unidos. O iPad também é super popular, né? Os MacBooks, essas coisas são super populares. Em que os produtos da Apple, eles têm uma margem de lucro imensa da Apple e eles são muito populares. E a Apple controla, do início ao fim, toda a produção dele. A Apple controla a parte, né, de design, tanto que eles dizem que é designed na Califórnia e montado na China. Eles controlam o modelo das capinhas, o modelo dos carregadores, eles têm total controle sobre tudo. E daí, o que chama as pessoas para a economia dos Estados Unidos hoje são essas empresas gigantes que, se vocês forem ver a bolsa dos Estados Unidos, é Apple, é Amazon, é Google, estão subindo muito. Elas mesmas valorizam suas empresas por manobras e tal. E a gente tem toda uma economia que é feita em volta dessas empresas gigantes no mundo em desenvolvimento. Então, ele deu o exemplo que, por exemplo, assim, tipo, tem toda uma economia de capinha para iPhone, de carregador para iPhone, tem toda uma economia de aplicativo para iPhone. E a Apple, ela controla isso. Ela extrai um lucro imenso dessas coisas, ela tem margens ótimas e todo mundo trabalha com uma margem super pequenininha. Então, em resumo, ele está basicamente dizendo que assim, os Estados Unidos se beneficiam muito dessa posição que eles têm hoje na economia global, em que a gente depende das empresas deles, a gente depende de padrões que eles controlam, a gente depende de produtos que eles controlam, e tudo gira em torno dessas empresas gigantes na economia deles. Então, os Estados Unidos chegar nesse momento econômico que eles estão, que não está muito legal, que eles têm a crise da guerra da Ucrânia, que está pressionando a inflação lá, que eles têm a dificuldade de contratar e movimentos sindicais acontecendo e tal. Se eles pegarem e disserem, ó, vamos pegar essa joia da coroa dos Estados Unidos, que é o Google, vamos pegar a Apple, vamos pegar a Microsoft, essas empresas, vamos pegar a Amazon e vamos regulamentar elas para que elas parem de macetar tanto. Ele disse que isso não vai acontecer. Então, isso foi um economista liberal. Vocês podem ver esse podcast, é nesse último aqui, Mark and Carrie. Ele explica muito melhor, tá? Mas, enfim, ele disse, ele acha que isso não vai acontecer. E daí eu gosto de ouvir a perspectiva dele, porque ele é, dos economistas liberais, um dos mais sãos, assim. Uma coisa que, pra diferenciar ele, por exemplo, de um cara que nem o Humberto Matos, que vai fazer comentários sobre coisa que hoje, o Mark, ele gosta muito de... Ele, inclusive, descreve isso, se vocês ouvirem palestras e podcasts deles. Ele gosta muito de dizer assim, existem várias histórias para explicar esta coisa. Então, isso que eu contei para vocês é o que o Mark diz que é uma história. É tipo, imagina que tu tem as cadeias globais que dependem de produtos e de serviços de empresas dos Estados Unidos, e essas cadeias globais todas, elas têm uma margem de lucro muito pequena, sendo que a Apple, Google, a Amazon têm margens de lucros grandes, e daí, por isso, essas empresas, elas mandam em várias cadeias globais e tal, que tem por tudo. Isso é uma história que ele contaria. E daí, às vezes, ele chegar, os economistas que discordam de mim, por exemplo, mais à direita, né? Porque, enfim, ele talvez vocês possam dizer que ele é um keynesiano, um liberal de esquerda, sei lá. Os economistas mais à direita contam outra história, e daí ele conta outra historinha. De, o que os republicanos dizem. Então, tipo, é interessante, mas a análise do Humberto Matos vai ser análise marxista. O Humberto vai meter análise material junto. Vai tentar meter... tipo, evidências do que aconteceu antes, depois. Não que o Mark não meta, ele é até pesquisador e tal, mas enfim, as opiniões dele vão ser eventualmente diferentes. Mas eu gostei quando eu vi esse podcast, que não é sempre que tu vê um pessoal que é fã de capitalismo, embora seja bem crítico, né? Ele, que nem eu disse, ele é um crítico do sistema neoliberal de austeridade que a gente tem. Dizer assim, não vai dar ruim. Então eu gostei. Isso é o que eu tenho sobre o Google. Vamos ler o chat aqui, ver se a gente tem aqui. A gente tem um Fake Neri no chat. Eu tinha achado que era o processo do Google com a Oracle. Isso já acabou, isso faz um tempo. Eu falei desse processo na live de software livre. Bem na linha do colonialismo digital, exato. Então é aí, mas é aí que, assim, por isso que a análise desse cara aí já é melhor do que 99% dos outros economistas liberais que ignoram, por exemplo, política externa dos Estados Unidos nas decisões de política interna. Eles vão ficar assim, tipo,
pô, monopólio é ruim, o Google é um monopólio, então a gente tem que... Daí, quer dizer, se o economista liberal é bobinho, ele vai dizer, ué, por que que a gente não consegue, por que que sempre gera mais monopólios na economia? Se o economista liberal, ele é cínico, ele vai te convencer que, na real, o monopólio é bom para todo mundo. Ah, não, na realidade, monopólios são bons. Se o economista liberal é honesto, mas ainda não é comunista, ele vai fazer a análise do Mark Blyth. E sei lá, enfim, tipo, que nem a gente tem pessoas aqui no Brasil que também não são comunistas, mas tem uma análise econômica muito melhor. É Roncaglia americano. Eu acho ele muito engraçado também, por isso que eu tenho uma... Mas enfim, fica a recomendação aqui do Mark Blyth. Foi meia hora de eu mamando o cara, desculpem. Então, é isso aí, pessoal. Vamos chegar à parte 2 da live, que nós vamos passar aqui uns 30, 40 minutos mexendo nesse site aqui que se chama hacker.org, tá? Vamos dar uma olhada nesse site aqui, ó. E que nem eu disse, isso aqui... Se eu sou metaleiro, sim, eu sou metaleiro. Como descobriu? Então, saca só, esse site aqui se chama hacker.org. Ó. E... Uau, ele tá com HTTPS agora. Porque o que eu ia dizer? Ele era um site que, quando eu tava na faculdade de ciência da computação, era muito famoso entre os meus amigos. E a gente adorava competir porque ele tem desafios de... Ele tem desafios de programação. Antes do... numa época bastante tempo atrás, acho que esse site deve ter uns 10 a 15 anos. Exato, vocês podem ver que ele é de site de 2000 porque ele tem 480 por 640, o tamanho, né? Ou o contrário, enfim, 640 por 480. Ele tinha esses joguinhos aqui que não vão funcionar porque eles estão em flash. Não, tá funcionando. Então, saca só, ele tem esses joguinhos aqui que é tipo, ó, eu tenho que sair... Não, como é que era? Pera aí. Ué, pera aí. Ah, tá. Esse joguinho é tipo assim, a gente tem que... Caralho. Ó, viu, ó, ganhei. Tipo uns puzzles matemáticos e lógicos. Ó, e daí a ideia toda é que eles são extremamente difíceis e complexos quando eles vão passando da... Ó, aqui eu já não consegui, porque a bolinha ela sempre vai até o fim. Pera aí. Tá, já perdi. Vamos tentar mais esse nível aqui. Já perdi porque eu não consegui isso aqui. Consegui, tá. E eles são extremamente facinhos no início e vão ficando absurdamente difíceis quando eles ficam grandes. Isso é um puzzle de ginásio de Pokémon, E a ideia é que eles te dão tinha um cliente Java na época, que tu baixava e conectava com a tua senha no site, e daí tu podia fazer um bot para jogar eles. E daí essas pessoas que estão aqui, ó, tá vendo o ranking, ó, level 1206, ó, todo mundo parou nesse 1206, aqui 1151, 131, essas pessoas são um bot jogando e competindo para ver quem chega mais longe. Então tem isso. Exatamente, se é um site que é antigo, a chance de ser foda o conteúdo é muito grande. E daí tem esse jogo aqui também que eu tava jogando outro dia, me divertindo muito, que é só tu... Quando tu aperta, ele liga a todos que estão em volta, tá vendo? E daí tu tem que ligar a todos. Ó. E a moral toda é que assim, tá, beleza. Se esses joguinhos aqui, se tu não tem uma conta, tá vendo que eu criei uma conta chamada Teclas aqui. Se tu ainda não tem uma conta, tu tem que ganhar 10 níveis dos joguinhos pra criar a conta. Então quem quiser jogar junto em hacker.org, antes de poder criar tua conta, tu vai ter que jogar 10 níveis de algum joguinho, senão ele não deixa tu se registrar. Aí, o que eu queria mostrar pra vocês é isso aqui, ó. Esse Challenges. Que o desenho bonitinho do Challenges, ele meio que aparece... Deixa eu ver se a SVG tá funcionando.
tá mais ou menos funcionando. Era mais bonito porque ele usa Flash, tá ligado? Mas daí ele tem um mapinha aqui com os desafios. E no meu... Ó, o meu ranking é 0 porque eu não fiz nenhum, né? Mas se tu vier... Onde é que tem o ranking dos usuários? É aqui no fórum? Não sei cadê o ranking. Enfim, não importa. Mas o que eu ia dizer... Eu vou usar a versão de texto, que é melhor de ver pra vocês aqui. E nos rankings, em algum lugar que tá os rankings, vocês vão achar o meu nome. Que eu acho que eu tô, sei lá, em 800 de todos. Tem colegas meus que estão lá pelo 20, pelo 30. Teve uma época que tinha gente que tava pare a pare nos primeiros. E o site foi criado por esse cara aqui. Deixa eu digitar o nome dele. Foi criado pelo Adum. Que vocês vão achar ele no... Vocês vão achar ele em alguns rankings, em alguns exercícios, porque ele é o criador do site. E que bom, esse site ele tava meio quebrado. Eu tentei mexer nele mês passado e tal, eu não conseguia me registrar, ele tava sem HTTPS, e aparentemente o criador do site ainda tá mantendo, ele consertou várias coisas, consegui me cadastrar. Então, eu pensei em jogar umas coisas aqui. Eu vou vir nesse, que eu já fiz antes, pra conseguir pelo menos resolver um. Então, saca só. Esse aqui eu já fiz antes, e daí eu vou mostrar pra vocês o tipo de exercício que tem, tá? E daí, ó, esse é um exercício de criptografia, tá bom? Então, ele basicamente está dizendo assim, pega esse número, 233. Esse número pode entrar em um byte só. Como é que você escreveria ele em hexadecimal? Que hexadecimal é o sistema onde, ao invés de ter 10 números pra gente representar 10 dígitos, né? Pra gente... Dígitos, não. 10 símbolos para representar um número, nós usamos 16. Então, quem não é programador, a gente usa 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E. F. Isso. E então A quer dizer 10, B quer dizer 11, C quer dizer 12, D quer dizer 13, E quer dizer 14, F quer dizer 15. Nós temos 16 símbolos daí. Meme da Nazaré confusa. Então, eu avisei, pessoal. 16 algarismos, obrigado. E daí ele tá dizendo assim, como é que a gente faz 233 em hexadecimal? O jeito que eu aprendi a fazer isso, tá? Tem a ver, e agora vocês caíram na minha armadilha. Tem a ver com essa característica aqui dos números. Desculpa por esse quadro branco, já sei. Vou inverter a lógica. Tem a ver com essa propriedade dos números aqui, que é mais ou menos assim, ó. Quando tu tem esse número 2, 3, 3, tá? Isso aqui quer dizer que tu tem 3 dessa coisa aqui. Aqui tu tem o quê? 30. E aqui tu tem 200, né? Beleza? Estão seguindo aqui? Tá. Isso quer dizer que esse número é igual a 200 mais 30 mais 3, tá? E 3 pode ser expresso como 10, e eu já vou explicar por que o 10, na 0 vezes 3. Esse cara aqui é 10 na 1 vezes 3. E esse cara aqui... Pá, eu sou aquele professor que escreve no quadro da maneira totalmente maluca. 10 na 2 vezes 2. Tá? E por que eu tô usando 10 elevado na coisa? Porque a gente tá usando o sistema decimal, tá? Isso aqui quer dizer que o quê, tá? Vou ensinar número binário pra vocês. E quem não é programador provavelmente vai ter um infarto agora, desculpe. Quem nunca viu isso. Quer dizer que se a gente quer expressar... Que se a gente quer expressar, por exemplo, o número 4 em binário, nós podemos expressar ele dessa maneira. Eu vou mostrar pra vocês. Ops, já errei. 0, 0, 1. Isso aqui é 4 em binário. Por quê? Porque nós temos 2 elevado a 0 vezes 0, 2 elevado a 1 vezes
0, e 2 elevado a 2 vezes 1. Então a gente tem basicamente 0 mais 4. Isso aqui é a representação de 4 em binário, tá? Por que isso é importante? Porque a gente tem uma propriedade muito legal dos números hexadecimais, que é que a gente pode transformar matemáticas, né? Isso, exatamente. O Rafael Kotite ali, ele colocou 8. Tá certo isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso. Ai, meu Deus. Não. Tem 7 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele colocou os 8 porque na computação a gente geralmente usa... Na computação de hoje em dia, a gente geralmente usa os números binários agrupados em 8 dígitos, né? Pra fazer um byte. Isso. E daí uma coisa muito interessante que a gente tem é que a gente pode... Como isso aqui, olha só. Isso aqui... eu vou usar... Eu literalmente sou o professor malucão do quadro. Como literalmente esse número aqui... seria 8... A gente poderia... Não. Eu fiz a divisão no lado errado. Dá um segundo, pessoal. Essa parte da live aqui é mais experimental. Mil desculpas. 2 na 2. 2 na 3, que é 8. 2 na 4, que é 16, tá? Então, esse número em binário aqui... é igual a 16, tá? Isso quer dizer que os números de 1 a 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, eles podem ser expressos todos nesse pedaço aqui. Eu fiz a coisa errada. Então tem uma propriedade do número binário que a gente pode pegar 4 bits dele e transformar num hexadecimal, tá? E eu vou exemplificar isso para vocês e daí eu acho que vai ficar mais fácil, tá? Então olha só. Esse número aqui, eu disse para vocês que é 4, tá? Então a gente pode pegar e dizer que isso aqui é 4. Esse número aqui é 0, tá? Tudo 0. Então esse é 0. Então, claro, esse número aqui em hexadecimal seria 0, 4. Se a gente fizesse esse aqui também, sendo um 1, então isso aqui é 4, isso aqui é 4, tá? Isso quer dizer que agora, em hexadecimal, nós temos o número 44. E então esse é o hack que eu estava tentando mostrar para vocês. O nome disso aqui é um nibble, né? Metade de um byte. Isso aqui é o segredo. Dividir eles em grupo de 4 bits. E daí escrever eles... escrever qual número é em hexadecimal. Então assim, ó. Se eu quisesse resolver isso, que nem um programador preguiçoso, eu posso pegar o meu terminal aqui. Ops. E eu vou abrir a linguagem Ruby aqui, que é uma linguagem que eu gosto de usar, tá? E daí na linguagem Ruby eu posso fazer assim, ó. 233.toI, tá? Transformar ele num número inteiro. Ele vai me dizer 233, tá? Mas eu posso dizer assim, ó. 2. Ops. É o contrário, desculpem. Droga, puxei meu fone de novo. É o contrário. Eu venho num número e daí eu peço pra transformar ele numa representação escrita do número. Desculpem. Que é uma string. Tá, beleza. Se eu peço pra transformar ele numa string, ele transforma em 233 como string. Mas se eu digo 2 aqui, ele vai me transformar numa representação binária desse número. Porque o Ruby é mágico e faz esse cálculo que eu tava tentando explicar pra vocês automático. Já tem uma função pronta pra isso. Se eu vier aqui e quiser ser muito preguiçoso, eu posso dizer assim, me escreve na base 16.
E essa é a resposta do exercício. Inclusive, vou mostrar pra vocês. Saca só. Ups. E9. Ou não. O que aconteceu? Eu quebrei o site? Vou tentar de novo. Tentar de novo. E9. Ah, não. Será que o site tá quebrado? Ninguém nunca foi. Ninguém nunca resolveu um exercício tão bem. Não, enfim, eu não tô cheatando. Eu vou dar a real pra vocês, pessoal. Ele sabe que eu usei Ruby, né? A real pra vocês é resolver isso da maneira que der. Deixa eu fazer uma coisa. Eu vou tentar usar o Chrome. Porque pode ser que tenha algum problema com essa coisa aqui. Então só me dê um segundinho, eu vou logar no Chrome aqui. Deixa eu trocar pra... Deixa eu dar o Spoofy aqui em cima. Ah... Ué. Eu já loguei. Ah, tem uns... O site tá meio bugado ainda. Eita, olha só isso aqui. Tá inclusive legal pra gente dar umas hackeadas aqui. O que eu nunca faria. Ué. Bro. Ah, aqui. Funcionou. Tá. Ué. É, o site não era tá assim. Não era pra tá assim. No Chrome funciona Flash, não. Se pá, não. Vamos na versão de texto de novo. Beleza. Vamos tentar de novo. E9. Será que é grande? Putz. Eu acho que o site tá quebrado, gente. Não, eu sei que o Flash foi de Comes e Bebes faz tempo, mas eu tinha a impressão que o Chrome tinha uma maneira de ativar, ou eu tô louco. Não, não tem. Tá, vamos fazer assim, ó. O jeito que eu queria resolver o exercício, sem usar o Ruby, era assim, ó. Eu vou mostrar pra vocês. Tem uma maneira de fazer... De fazer... E eu esqueci um pouco, porque tem um método melhor que eu lembro que a gente usava na faculdade, que é de tu olhar para um número em decimal e tu transformar ele em binário. É, imaginei que tinha como fazer. E daí eu vou só mostrar pra vocês. Vai que um dia vocês precisam converter um número pra binário sem vocês terem acesso a uma linguagem de programação. Então a ideia é que 233, tá? A gente pega e a gente pensa assim, tá? 233, qual é o maior número múltiplo de 2 ou menor? Tô tentando pensar. Mas a ideia toda é que a gente vai ter 8 espaços. Ele falou pra gente que cabe dentro de um byte, né? Então ele tem 8 espaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá. Que tem 8 espaços. E cada um desses espaços tem um valor. E o valor é o quê? Ó, esse aqui é 2 na 0, que é 1, né? Esse aqui é 2. Eu não vou apertar. Esse aqui é 2 na 1. E esse aqui é 2 na 7. Tá?
E daí vocês têm que saber quem é da computação. E aí, Gustavo, obrigado por estar feliz. E daí você tem que saber assim, ó. Esse cara aqui, 2 na 0, vai ser 1. Então, se esse cara tiver ligado, por exemplo, se tiver escrito 1, quer dizer que o teu número vai ter 1 mais alguma coisa. Se esse aqui tiver ligado, quer dizer que vai ter um 2, porque é o 2 na 1. Se esse aqui tiver ligado, quer dizer que vai ter um 4. Se esse aqui tiver ligado, quer dizer que vai ter um 8, tá? Então, da mesma maneira que 233 em decimal é 3 mais 30 mais 200, isso aqui é 1 mais 2 mais 4 mais 8 mais 16, só que só se ele tiver ligado. Se tiver em 0, quer dizer que tu não tem 2 aqui. Se tiver em 0, quer dizer que tu não tem 4 aqui. Se tiver em 1, quer dizer que tu tem 8. Então, basicamente, o método que a gente tem que fazer é fazer uma soma. E eu lembro que tinha um método melhor que isso. Eu acho que era fazendo divisão e tal. Mas, basicamente, tem que fazer uma soma de quais bytes vão estar... Quais bits, né? Desculpa, vão estar ligados para que some 233. Então, daí... a gente pode fazer meio na tentativa e erro, e eu estou sendo muito vulnerável aqui com vocês. Eu não lembro direito como é que era a solução disso, que nem eu disse, a solução do programador, e fica a dica aí para vocês não precisam saber muita matemática para ser programador, vocês têm que ir na linguagem aqui e dizer assim, número 33 para base 16, hexadecimal, tá? Mas tentando fazer o algoritmo aqui com vocês, 2 na 7 é 128, tá? Então a gente faz assim, ó, 233, e eu vou abrir uma calculadora aqui. Eu vou abrir um outro terminal. 233 menos 128. Porque se a gente colocar um 1 aqui, isso é o que vai sobrar, 105. Aí se a gente colocar um 1 aqui, que é o lugar do 2 na 6, que é 64, a gente vai fazer 105 menos 64. Dá 41. Aí se a gente colocasse o 32 aqui, que é o 2 na 5, a gente ia fazer 41 menos 32. Aí sobra 9. Aí isso quer dizer que não pode ter o 16, porque o 16 já é maior. Aí aqui é o 8. Se a gente tivesse aqui, é 8 menos 9, 9 menos 8, 1. Aí aqui é 1, não pode botar, tem que ser 0. Aqui tem que ser 0, e aqui sobrou 1. Então a gente bota esse cara aqui. Eu sei que foi meio complexo. Vamos ver se esse método, que eu não lembro se era exatamente assim, funcionou. 110, 1001. Então, ó, tu viu, a decomposição desse número em binário é 128 mais 64 mais 32 mais 8 mais 1, que é o que o Rafael Cotet colocou pra gente ali no chat. Então, sempre divisões por 2, é isso? Vamos tentar o método de vocês têm razão. Isso é uma maneira como a gente desenvolveria os algoritmos. Pense em entrevista de emprego e tal. Eu odeio esse tipo de entrevista de emprego, mas tipo... Não. Ah, é esse o método. Não é esse o método? Saca só. Se a gente divide por 128... Tô tentando deduzir o algoritmo aqui com vocês. Se a gente divide por 128, deu 1 o resto da divisão. Aí, a gente faz 233 menos 128. Deu 1, então a gente vai botar esse byte comum. Pá. Aí sobra 105. Aí vamos dividir 105 por 64. Que é o próximo. Deu 1. A gente vai ligar esse aqui. Pá, aqui tem 1. E daí vamos fazer 105 menos 64. 41. 41 dividido por 32. Restou 1 na divisão. Pá. Beleza. 41 menos 32. Aí nós temos 9. 9 dividido por 16. 0. É que no caso... Tá se sentindo na faculdade de novo. Desculpem. Eu acho... É que assim... O que eu ia dizer? As pessoas estavam dizendo... Eu adoro as lives, mas às vezes é meio foda, porque passa uma vibe horrível, que só tem coisa ruim acontecendo na computação, não sei o que. Daí eu, tipo, vou trazer algo que eu acho divertido. Mas daí, o outro lado das pessoas estão dizendo: meu Deus, pare! Você está me matando! Não! Mas então é esse o algoritmo, aí deu 0. Aí vamos pro próximo. Então 9 dividido por 8. Deu 1.
Vamos ligar, ó, aqui 0 e aqui 1. Aí 9 menos 8, 1 dividido por 4, que é o próximo, 0. Dividido por 2, 0. Dividido por 1, 1. Então bota aqui. Esse é o algoritmo. Então, enfim, criei um algoritmo aqui com vocês pra gente transformar. E daí só pra dizer, porque o legal desse algoritmo é que ele funciona com qualquer base. Então, o decimal é a base que a gente usa, que a gente tem 10 algarismos, né? Se a gente fizesse isso aqui, a gente poderia... O método é esse, ó, dividido por 100. Saca só. 233 dividido por 100. Que o decimal é mais fácil de olhar, porque a gente sabe que os números são 100, 10, 1, né? E aqui seria 1000. No binário, a gente tem que fazer os cálculos na nossa cabeça, que é 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Mas saca só. Deu 2. Então a gente vai botar um 2 aqui. Vamos fazer 233 menos 200. Vai sobrar 33. Aí a gente faz 33 dividido por 10. No decimal fica tão claro como é que é o algoritmo. Daí dá 3. Aí a gente faz 33 menos 3. Não, ops. Desculpa, 33 menos 30. Aí sobra 3. A gente faz 3 dividido por 1. Sobra 3. Então... Fez sentido, pessoal? Então, lembro muito do professor ter me ensinado o esquema mais fácil. Vou mandar uma mensagem para ele para ver se explica. Eu aposto que se procurar na Wikipedia, a gente encontra um esquema mais fácil. Porque esse aqui eu tentei deduzir da minha cabeça o que era. Mas então, na vida real, e isso fica uma lição para os programadores, tá? Eu sei que às vezes, talvez isso seja útil, porque às vezes vocês vão fazer entrevista de emprego, e daí tem umas perguntinhas assim, né? Talvez não essa, mas tem umas coisas nesse estilo. Aí... a resposta certa é isso aqui. Ou, ó, e daí a gente pode fazer, ó, base 8, que é octal, que o pessoal chama. Ou que sabe, base 7. Essa aqui só os mais roots, sabe? Base 13, só os petistas. Base, 22. A base do pessoal que votou no capitão. Ou essa aqui, base 64, essa é importante. Ops, é muito grande, né? Não, ele não deixa. Ele não faz base 64. Eu acho que quando a base fica muito grande, não... invalid radix. O Ruby não tancou. Mas então, se o site continuar quebrado, na real, acaba por aqui um pouco a nossa live. Mas... eu achei que ele ia ter símbolo para representar L-Crergo, esse é o nome, né? Porque existe literalmente a base 64 que eles usam para codificar dados, mas eu posso estar errado. Tá, mas assim, a gente não vai poder... Vocês têm que acreditar em mim que tá correto. Mas olha só, tem o segundo passo, né? Desculpem. Eu esqueci do segundo passo para vocês. Algumas pessoas que estavam prestando atenção devem ter dito, mas... faltou... Eita, eu tô dando soco no microfone, que é uma delícia aqui. Faltou a segunda parte do algoritmo. Sim, faltou a segunda parte, que é isso aqui, ó. Ué. Que é assim, tá, ok, eu tenho um número em binário. Como é que tu disse que é E9, Lucas? Por causa disso aqui, ó, divide em 2, que nem eu disse. Isso aqui é a representação em binário de 0 a 15, tá? Isso quer dizer que a gente pode contar aqui e dizer assim, ok, que número é esse, né? Como é que se lê binário? 1. Tenho 2, não tenho 2, então é mais 0. Tenho 4, não tenho 4, então é 0. Tenho 8, então é 9. 1 mais 8, tá? Isso aqui é 9. 9 em hexadecimal, como é que é? 9. Porque nós temos esse símbolo, tá? Aí esse aqui, tenho 1, outro número separado, por isso que eu fiz a separação. Tenho 1? Não, então é 0. Tenho 2? Tem, mais 2. Tenho 4? Tem, mais 4, 6. Tenho 8? Tem, mais 8, 12. Aí a gente vai fazer 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí 10, que é a... 12, eu fiz essa certa soma. Meu Deus, eu tô... 6 mais 8 é 14, desculpem. Aí me perdi, é 14. Aí o cara falha na matemática básica, né? Mas quem nunca fez isso? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Aí 10 é A, 11 é B, 12 é C, 13 é D, 14 é E. Então isso aqui é E. Então eu expliquei pra vocês do zero como é que a gente fez isso aqui. Se o site cooperasse, ele ia dizer: "Uau, você sabe fazer coisas básicas", mas beleza. Aí o legal desse site é que assim, tá vendo que tem 7 exercícios aqui, né? Se ele aceitasse essa minha resposta, ele ia abrir mais alguns mais difíceis de criptografia. Se eu vier nesse coding, web, problema é saber quais estão funcionando, mas e daí tem esse MISC aqui. E esse MISC é muito louco. Que é tipo a eu não sei, Gustavo, eu acho que o site ele tá meio problemático, porque é o que eu ia dizer, um mês atrás eu não tava conseguindo fazer login no site. Tinha partes dele que não estavam funcionando. Agora eu entrei hoje e tentei aqui na live e parecia que tava tudo funcionando. Só que daí essa função de mandar a coisa não tá funcionando. Porque o site já é meio antigo. Mas então, saca só, esse aqui são exercícios de web, esse aqui são exercícios de programação. E o MISC, o MISC é muito maneiro. Porque assim, ó, esse file mystery tem alguma coisa secreta num arquivinho que tu tem que abrir e ele tá com uma senha, alguma coisa, eu acho. A gente pode ver. E esse Dungeon Master, com certeza não deve estar funcionando, tá? Porque, saca só, tem um joguinho aqui dentro. Quando tu clica, deixa eu ver se tá funcionando. Não tá funcionando. Quando tu clica nesse dungeon, tem um joguinho que, se não me engano, era um joguinho de texto. Que era tipo, tu vai digitando e vai entrando no... Que tu vai entrando no dungeon, né? Na caverna. E tu tem que, tipo, resolver uns puzzles. E daí lá dentro tem tem 4 andares e daí tem uma resposta. E daí depois tinha o Dungeon 2, Dungeon 3, Dungeon 4. E daí não é só uma respostinha, é tipo um programinha, um joguinho dentro do site com as respostas. Mas esse não tá funcionando, pelo que eu tô entendendo. Só não tancou. Eu tô na janela. Eu não tô na janela do Chrome, pera aí. Vai que no Chrome funciona. Não. Erro 500. Por isso que hexadecimal são 6 dígitos, 3 pares, um par para cada canal. Isso! Exatamente, Rafael. Mas enfim, e daí vamos ver esse file mystery aqui. As respostas não tá dando. E daí saca só, ele tem esse arquivo aqui. Parece chiado, não, parece, né, só ruído. Será que tu consegue descobrir o que tem dentro? Aí deixa eu ver aqui. Deixa eu criar uma... Eu vou criar uma pasta, na real. Hacker.org. E daí eu vou colocar aqui esse arquivo. Não é nem SCP, vamos botar MV. E daí assim, no Linux, tá, o que eu faço? Primeiro que assim, eu já não tenho a mesma coragem que eu tinha dos meus tempos de faculdade de só pegar e tipo, o que esse arquivo faz? A gente tem que ter cuidado. Mas enfim, eu vou aqui na live e eu vou mexer com vocês. Então, no Linux, tá? E eu tô usando o Linux. Vocês têm ferramentas pra isso no Windows também. Eu gosto de usar esse comando file quando eu não sei o que é um arquivo, tá? E daí, saca só, quando tu usa o comando file, ele diz, isso é um arquivo gzip comprimido. Porque no Windows, durante muito tempo, quando o Windows era um sistema operacional primitivo mesmo, o tipo dos arquivos, ele era só o ponto depois, sabe? Era ponto .exe, isso é um exe. Ponto .jpeg, isso é um JPEG. Ponto .mp3 é uma música. Ponto .avi é um arquivo de som. Por isso que no Windows, às vezes, tu tipo só muda o ponto alguma coisa dele e aí tu abre uma imagem com o player de música e ele faz... Tá ligado? Ou ele diz, esse arquivo está corrompido. No Linux é um pouco diferente, porque o Linux não trabalha com esse conceito de formato de arquivo. Eles têm uma coisa que na realidade é mais gambiarrenta, mas na prática, como vocês podem ver, é melhor, que é tipo assim, ele olha os bytes iniciais do arquivo e o que tem no início do arquivo e tenta deduzir o que pode ser esse arquivo, tá? Então esse comando file, quando tu dá um arquivo pra ele, tipo, olha só, se eu voltar aqui, eu tinha esse... caralho, eu botei no lugar errado.
só uma coisa. mvflbin para hacker.org. Tá. Eu ia dizer, eu tenho uma pasta aqui das minhas coisas de stream, tá? Então vocês vão ver, water.gif. Se eu fizer file de water.gif, ele, ó, gif, image data. Se eu fizer file de Yang, que é uma imagem aqui, ele vai dizer isso é PNG, tá aqui as informações. Mesmo que eu faça, olha, mv, water.gif, se eu chamar de water.exe, tá, e eu faço file de water.exe, ele diz que é uma imagem, tá vendo? Isso, né, o Doki Doki Literature Club, que é o joguinho lá, ele tem... É muito maneiro isso que alguns joguinhos modernos têm de tu ter que fazer esse trabalho de engenharia reversa dos arquivos, de tu... Tipo, tem uma conspiração, um mistério pra eu resolver, então... Mas olha só, então vocês viram que pro Linux não é o formato de arquivo. Às vezes, pra interface mostrar outras coisas, ele vai usar isso. Mas não é assim que o Linux faz. Então, por causa disso, eu aqui no... De novo, voltando pro que eu fiz file desse arquivo que eles me deram e ele disse, é um gzip, né? Que é o formato de compressão GNU zip, inclusive. E daí eu vou abrir na interface gráfica aqui. E vamos fazer assim, só vou mostrar pra vocês aqui, ó. Só pra usar a interface gráfica, ser bem pouco hacker, ó. Extract here. Não, deu errado. Não. Deu pau. Não consegui ser tão esperto. Gzip compressor. Tá, deixa eu ver aqui, ó. Unzip. Não, como é que é? Gzip menos... e daí, ó. Quem usa Linux, leia um manual quando tu não lembra o que o comando faz. Gzip menos decompress, tá? Vamos tentar gzip menos d do nosso arquivo. Eu fiz um tar ali de total idiota. Depois eu explico por que é. Vamos voltar pro gzip. Vamos voltar pro arquivo bin. Beleza. Gzip menos d fl.bin. Sufixo errado, ignorado. Tá. Então, a princípio, não deu certo a minha estratégia. Eu não conhecia esse programa. Ele é um programa a mais. Instala TLDR. Outra hora eu vou... Arjan é um cara tipo RAR, né? Faz tempo que eu não penso nisso. Tá, mas agora eu fiquei em dúvida. Aí, tá, outra coisa que a gente pode fazer, só pra gente tentar lembrar, ok, então ele não é um arquivo gzip, a princípio não é um arquivo gzip, embora ele diga. Deixa eu ver se tem mais alguma informação. Gzip compressed was fl last modified. 2008, olha só. Isso aqui é a antiguidade desse site. Tar. Porque o tar é uma outra tipo de compressão que não é bem compressão, enfim, que geralmente eles usam eles junto. Isso que eu ia pensar, o XXD... O que eu geralmente faria também é tipo assim, abrir com o Vim, mas não parece fazer nenhum sentido, tá ligado? Só pra ver os bytes. Aí esse XXD é o arquivo pra ver os bytes, né? E daí... Olha só, inclusive, muito interessante pra vocês verem como eu gosto. Assim, o meu approach... E a live já tá meio desordenada, a gente não conseguiu nem avançar em nada do site, mas daí eu vou explicar pra vocês. O meu approach de aprender computação... Claro, assim, eu tava na minha adolescência, eu só comecei a trabalhar do final do meio pro final da faculdade. Eu tinha tempo pra fazer essas coisas, assim. Não é o método pra todo mundo fazer, assim. Eu sou uma pessoa muito privilegiada. Mas o método que me ajudou muito a aprender computação, e principalmente pra quem tem interesse nessa parte aqui, quem se diverte com essas coisas, eu acho que tu não pode separar muitas partes. Por isso que esse site era muito maneiro pra mim, porque a gente acabou de fazer um exercício que meio que nos fez pensar sobre a estrutura dos números em binário, né? Na live passada, que a gente falou sobre software livre, eu tava dizendo pra vocês,
Ah, os programas no computador, eles são só números. Esse XDD mostra os arquivos e programas, né, como números. E daí vocês podem ver que, ó, isso aqui, tem 3 representações, tá? Tem representação como letras ASCII, que a gente chama, né, caracteres, como hexadecimal, que a gente acabou de usar, e isso aqui eu não sei o que é. Eu não sei se são... Se alguém souber direito o que é, vai me dizer. Só que essa representação do meio aqui são todos os bits e bytes em hexadecimal. Então, saca só, a gente poderia, se a gente quisesse, converter isso tudo para binário, ver como números binários, não sei para que seria útil isso. Esse é o index, é o índice. Tá, ele tá querendo dizer que essas são tipo seções diferentes, assim. Faz tempo que eu não mexo nisso. Tu tem razão no Plox, é. Deixa eu ver, tar. E aqui, ó, pra quem tá tentando aprender Linux, terminal principalmente, e que é um truque pra... O tar é esse programa de descomprimir, né? Que é um truque pra lembrar como é que descomprime, ó. X quer dizer extract. Z quer dizer que o arquivo usou gzip, ele tá comprimido com compressão gzip. E F quer dizer que tu vai dar um arquivo. Ou vocês podem pensar assim, é um programador alemão e ele tá fazendo tar extract z files. Tá vendo? Ó? Extract z files. E daí tu dá aqui, ó, fl.bin. Caralho, funcionou! Não. Ou não. Não funcionou. Ah, Mons, desculpa, eu não tinha te visto. Desculpe, peço desculpas por ter ignorado. E aí, Raio Gelato, eu tô usando o Linux Mint agora. Eu tô pra trocar, porque daqui a alguns meses essa versão vai estar desatualizada. Pois é, eu tentei. Vamos tentar aqui, Orange. Ó, vamos transformar ele, trocar o formato, gz, tá? Ops, fl.gz. E daí a gente faz gzip menos decompress fl.gz. Ué. Ah! Que eu acho que deu certo. Tá. Enfim, vocês viram, pessoal, tá gravado em live que eu tinha tentado fazer. Mas será que eu... Será que tinha dado e eu não tinha visto? Mas valeu, Orange. Mas enfim, estamos hackeando aqui. Então, se o site estivesse funcionando, what to give my sister? Ah, tem um... tinha isso aqui dentro. Se o site estivesse funcionando, teria retornado uma resposta aqui. Mas só deu pau. Ah, o gzip usa a extensão, então ele... A string é what to give my sister. Sim, essa é a experiência da TI. Funcionou. Literalmente eu tive essa experiência há umas 2 semanas no trabalho, que é tipo assim, caralho, olha esses bugs tudo. Aí eu, tipo, vou corrigir. Ué, na minha máquina não acontece. Aí eu vou testar no servidor de teste, que a gente tem a homologação. Ué, aqui também não acontece. Não fiz nada, ninguém fez nada, os bugs só pararam de acontecer. Isso é a pior coisa que existe. Que é o que o pessoal chama Bugfoot. Já ouviram esse termo? Ao invés de Bigfoot, né, que é o pé grande, que é esse ser mítico que as pessoas não sabem direito se existe, onde é que ele tá. O Bugfoot é esse bug que tá lá, mas tu não tem certeza se viu, às vezes ele some. Aí eu tenho certeza que daqui a 6 meses vai aparecer aquele bug e o pessoal vai dizer, ô Lucas, mas a gente reportou e eu tipo, cara, não sei, o bug sumiu. Meio problema é o pior problema, exato. O bug evasivo, né? A terminologia científica é essa. Ah, saquei, Orange. Pois é, pra mim ele não reclamou, eu não vi. Às vezes quando eu tô fazendo live eu fico meio doidão aqui.
Usa row release tipo Arc, não ouça os cultistas e tenta instalar tudo do zero. Recomendo usar uma distro baseada. Mas então, eu já tentei fazer isso, Raio Gelato. E eu já usei um tempo. E é divertido, mas eu simplesmente não tenho tempo pra ficar perdendo com isso. Mais do que eu já perco, assim, ó. E tu tá falando com um cara que é doido. Eu tô streamando, tá vendo esse comando aqui em cima? Essa piada aqui, que é esse comando aqui? É meio que uma piadinha, né? Mas, tipo, eu tenho um monte de coisa tudo modificada pra fazer áudio com o jack, pra ter latência baixa e pra poder fazer gravação, tocar guitarra, cantar. Eu tenho milhões de coisa pra fazer joguinho, eu tenho codificação do OBS, todas essas coisas. Aí se eu pegar no Arc e eu tiver que compilar uns 20 softwares diferentes pra fazer isso, ou tipo baixar dos repositórios lá, eu vou ficar maluco. Eu não vou conseguir fazer live, eu não vou conseguir fazer live, eu não vou conseguir trabalhar, eu não vou conseguir ter família, sabe? Então, infelizmente, eu não. Eu queria testar o Manjaro um dia. Manjaro, não é assim que se fala, né? O Manjaro. Eu já testei um pouco. Testei o Pop OS esses dias e. Tipo, é interessante, mas eu precisava de uma coisa mais mastigada. Eu não sou hacker o suficiente. Cara, eu compilei um Gentoo já uma vez, essa história é muito boa. Não tem que compilar, mas, tipo, tu concorda que é muito mais manutenção, né? Eles esperam que, tipo, antes de atualizar todos os softwares, tu vá ler a documentação na wiki, porque eles, não, tu esqueceu de configurar tal coisa, obviamente teu sistema não vai funcionar, tu não leu a wiki, ou tipo, tu tem que compilar daqueles repositórios AUR lá, os pacotes vêm menos prontos, tem que configurar, tipo, é mais mão. Tu não vai negar na minha live que é um pouco mais de mão, assim. Eu já fiz isso, eu acho divertido, mas eu não tô afim agora. Ahn, Vida longa, wiki é exato. Cara, teve uma vez, isso faz muito tempo, que eu fiz uma atualização e quebrou o meu sistema. Porque ele criou aquele negócio que era BIM32 e BIM64 ao invés de só BIM. Vocês lembram disso? Agora eu tô falando totalmente alienígena pra quem só estava curtindo essa live sem ser do Linux. Aí, tipo, eu fiz uma atualização, isso faz muito tempo atrás. Quem usa Arc deve lembrar. Era tipo assim, BIM32, ó. Que eles trocaram agora e ia ter uma pasta separada para arquivos 32 bits e 64 bits. Aí o meu sistema só cagou tudo. Aí eu, tipo, caralho, o que tá acontecendo? Aí bota pendrive de Linux. Aí, tipo, tenta não sei o que. Aí eu vou no fórum e daí tem gente com o mesmo problema que eu. E daí só chega um magrão assim e disse: Eu não acredito que você atualizou tal pacote sem ler a wiki. Isso era eu, um usuário nubinho de Arc, tá ligado? Pô, que maneiro, faço não sei o quê. Eu não acredito que você não leu na wiki que a gente ia quebrar o seu sistema nessa atualização. Aí eu fiquei muito puto. Eu entendo o apelo e eu entendo que é divertido, mas eu simplesmente não tô nessa vibe da minha vida agora. Isso que eu tô dizendo, o meu setup é absurdamente complicado. Deixa eu mostrar aqui, ó, pra vocês. Isso aqui é o meu setup de áudio pra live, ó. Não dá pra crescer, mas ó, tem um monte de programa ligado aqui, é um negócio que guarda essa sessão aqui. E eu tenho a porra de um negócio aqui com os plugins de áudio pra minha voz. Tá ligado? E o meu OBS tá cheio de plugin e tal. Se eu simplesmente tivesse que configurar tudo isso num sistema que nem o Arc, eu não ia tancar. Eu ia ir de base. É, eu sei, o Manjaro tem isso. Por isso que eu queria testar eu não falei Manjaro de novo. Sim, eu streamo no Jack. E é um dos motivos porque eu ainda não mudei desse setup pro Pipewire. Porque eu achei o Pipewire quando lançaram, eu tipo, pronto, eles vão foder de novo o áudio do Linux, eu nunca mais vou conseguir fazer nada. Hoje parece estar funcionando legal. Só que pra configurar no nível que eu tenho pra usar pra gravação, pra live, pra joguinho, tudo que eu tenho no meu negócio aqui, que já tá tudo do jeito que eu gosto, eu não consegui com o Pipewire. Ele parece ser melhor, ele parece funcionar bem, mas eu já fiz uma live com o Pipewire num outro que eu instalei e eu quase fiquei maluco porque mudou tudo, tá ligado? Mas um dia eu vou. E daqui a pouco eu vou fazer o upgrade, porque daqui a alguns meses eu não. Tá acabando a minha versão. Beleza. E é de base 64, exatamente. Tá, mas olha só, povo. Eu acho que vamos ver só mais um desafio. Mas eu vou sair também, que eu já tô passando do meu horário. Mas então fica a dica desse site.
Adum, que é o cara que criou o site. Eu te amo, cara. Você fez a minha adolescência barra início de vida adulta muito feliz com esse site. Conserta o site pra nós aí, por favor. Vamos ver se de web... Ah, os de web devem tá quebrados também, porque os de web saca só como é que é. A resposta tá abaixo dessa linha. Você pode ver... E daí squint é tipo fazer isso, né? Apertar os olhos. Eu acho que pode estar no código HTML. Todos esses sites de exercício é basicamente coisas escondidas no HTML. Vamos ver. Ah, a resposta está aqui. Você pode squint. Hum. Hum. É uma fonte color. Próprio squint é a resposta. Será? Será que o modo escuro... Não. É que agora não tá funcionando o site pra gente testar a resposta. Se pá, cara. Se pá, essa challenge tá bugada. Deixa eu ir no Chrome. Eu tô no Chrome. Deixa eu ir no Firefox. É, por causa do... Se pá, o modo escuro tá quebrando o site. Deixa eu ver. Ah, é isso aqui. Tá. Então, olha só. Esse é muito fácil. Mas então... É, que olha só, você tinha que fazer isso. Ah, mas então, olha só como isso é divertido. Eu sou um grande proponente de aprender computação na brincadeira, assim. Porque, tipo, quando tu não sabe porcaria nenhuma de como HTML funciona e tal, tá, beleza. Então, o que eu testei aqui de ver o código é real, então, porque se tu vier ver o código. Isso é a dica, todo mundo que já fez exercíciozinhos de internet, desafios, sempre vai ver o código. E aqui, né, eu fiz Ctrl U no Firefox, mas tu pode vir em View Page Source, que é essa coisa aqui, que abre coisa. A primeira, a primeira dica é sempre essa. Olhem o código-fonte do site, que provavelmente vocês vão encontrar coisa. Mas esse era mais fácil, era só assim, tipo, a cor é um pouco diferente. Chrome é uma merda, a melhor coisa que fiz foi sair. Como eu trabalho com desenvolvimento web, eu uso Chrome e Firefox, basicamente. Eu tenho que estar sempre usando. Alt Shift D, obrigado, eu não tinha decorado ainda. Rouba rank no CryptoMiner, tá. Outra coisa que esse comentário me desbloqueou aqui é que vocês... Esse site aqui, da minha época de faculdade, eu literalmente procurei isso há 10 anos atrás, mais, né? Eu me formei há 10 anos atrás, há uns 15 anos atrás, quando eu comecei a usar Linux. Eu, tipo, caralho, toda a minha RAM tá sendo usada pelo Linux. E daí eu procurei por que o Linux usa tanta RAM. E daí eu achei esse site. E daí ele explica. Não, na realidade é porque tem uma estratégia diferente de manter na RAM todos os programas que tu pode querer usar pra acelerar, tá ligado? É basicamente isso. Que é diferente da estratégia de memória que o Windows usa. Quando tu descobriu o Ctrl U, tu se sentiu uniu, pode crer. Ah, isso, tem um outro site que se chama Code Games, né? De repente, assim, ó, enfim, o hacker.org, se ele voltar a funcionar, eu posso trazer ele no futuro. Mas se vocês tiverem sugestões de outros sites, podem me mandar nos comentários do YouTube. Vai demorar um pouco pra ser esse corte no YouTube, daqui a algumas semanas, mas comentário no YouTube, no Instagram, no Discord, me mandem aí, coloquem agora sugestões de sites, eu sei que tem outros. Ah, tá aqui o ranking. Vamos só acabar com isso aqui. E avisar vocês sobre o Teclas também. Eu vou avisar sobre o Teclas depois que a gente vê o ranking, porque daí eu tiro do corte. Tava usando Gnome? Sim, eu acho que na época eu usava Gnome. Então, saca só, esse é o ranking aqui. E daí tem algumas pessoas aqui, tipo esse portal aqui, é meu colega de faculdade. Ahn,
Os maiorais do site, na época, era esse Tails. Ele tava sempre em primeiro lugar. E daí, então, esse meu amigo Portal... Ó, desde 2013 que ele não joga. E o meu nick... Eu tô bem mais pra baixo. Deve ter uns amigos meus por aqui. Eu não vou expor todo mundo, dar docs todo mundo. Mas daí eu vou dar docs do meu... Tenta submeter sem o Dark Reader. Boa ideia. Mas eu acho que eu não tava. Ah, é? Não, ó, 2013, pô. E é por isso que ele tá tão pra trás, porque ele era muito... Mas assim, o que acontece? Esse cara, ele pesquisava na universidade e ele continuou usando isso até quando ele tava fazendo doutorado e tal. Ele pesquisava algoritmos de otimização combinatória, que é uma maneira complicada de dizer aqueles joguinhos lá que tinha várias possibilidades e tal, de onde mover as coisas. Ele estudava exatamente isso no mestrado e depois doutorado dele. E daí ele ganhava muitos pontos naqueles exercícios lá. Eu não gostava de fazer aqueles de fazer o botzinho, mas esse dos bots, ele dava muito ponto aqui pro ranking. E ele ficava muito na frente. Então, assim, ó, eu vou mostrar o meu nick, que é esse aqui, que é o meu sobrenome. Pá, faz 2016 foi a última vez que eu fiz. Então eu menti, faz... Eu devo ter feito algum exercício em 2016 que eu não lembro. E daí olha só o ranking que eu tô, muito, muito pra baixo. Não, onde é que diz meu ranking? Tá, 37 mil pontos. Vamos só subir aqui, ó. Muita gente, tipo, deve estar número o quê? 300 hoje. Teve uma época que eu tava lá por 80. Que era quando eu jogava pra caralho. Mas, muita gente. Tem uns 400 na minha frente hoje. Mas, enfim, muito, muito, muito nostálgico pra mim. Vamos fazer a tentativa de fechar o modo... Ah, não, peraí. Fechar o Dark Mode. O site é mais escuro no Dark Mode do site. E9. Nope. Isso aqui é tipo um iframe aqui dentro. Por isso que na real ele carregou... Ele deu um erro no servidor, eu acho, e retornou uma página vazia, ou só retornou uma página vazia. Mas enfim. Hacker.org. Fica a dica pra vocês. Aceito outros sites de exercícios. A gente pode voltar a fazer. Nome de clã do Tibia no nick, exatamente. Eu não sei porque que sempre tenho que citar Tibia quando eu faço as lives, ou alguém do chat cita. Foi um jogo muito formativo pros brasileiros. Ah, Try Hack Me. Try Hack Me é legal, eu fiz uma época. Pô, vamos tentar, daqui umas semanas pra frente a gente tenta trazer isso, que eu acho bem divertido. Ou também incentivo vocês a tentarem fazer juntos no Discord lá da Soberana e tal. Só fazerem em casa é muito divertido. Eu sei que quebra um pouco as regras esse negócio de tu fazer junto pela internet, porque eu meio que tô roubando vocês da experiência de fazer. Mas ao mesmo tempo vocês podem não assistir, né? E esses problemas, eles estão aí há quase 20 anos, sei lá. 2008, né? 15 anos aí, é. Acho que me vim, pô, sai fora, Bin. CTFs antigos, é. Mas então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por acompanhar a live.